como é a justificação da livre graça de Deus? Ainda que Cristo, pela sua obediência e morte, prestasse uma verdadeira satisfação real e plena à justiça de Deus, a favor dos que são justificados, contudo, a sua justificação é de livre graça para eles, desde que Deus aceita a satisfação do justificador, a qual podia ter exigido deles, e proveu o justificador, seu único filho, imputando-lhes a justiça deste e não exigindo deles nada para a sua justificação, senão a fé, a qual também é dom de Deus. Amém. Irmãos, Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Santíssimo Deus, Santíssimo Pai, porque nós estamos aqui, pois recebemos um dom de Ti, ó Pai, a fé. Mediante a fé, Deus, que nós iremos fazer tudo o que irá ocorrer nesse mundo, Pai, confiando, Pai, no sacrifício caro de Cristo, confiando na intercessão de Cristo, confiando no poder do Espírito Santo que nos habilita a todos os nossos serviços, Pai, a todos os nossos serviços de culto a Ti. Deus amado, Deus querido, nos capacite, Deus, a cultuá-lo, Deus, que toda a nossa adoração, Deus, suba até Ti, Deus, como um aroma suave e agradável às Suas narinas, ó Deus. Por favor, Deus, não nos inculte, Deus, o nosso próprio pecado, Deus, mas nos encubra, Deus, com a justiça de Cristo, Deus amado, Deus querido. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 75. Salmo 75. Salmo 75. Os irmãos que forem abrindo, por favor, se coloquem de pé. Salmo 75. Os irmãos que forem abrindo, por favor, se coloquem de pé. Vamos fazer uma leitura alternada, onde eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Amém? Salmo 75, nós vamos ler todo o Salmo, que são apenas 10 versículos. Diz assim a palavra de Deus: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sofrem até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Amém, meu irmão, vamos louvar, como diz o Salmo, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Cantemos. Senhor meu Deus, como eu maravilhado, nos grandes feitos fez o tua mão, estrelas juntos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma, então a ti, Senhor, grandiosa és tu, grandiosa és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor, grandiosa
Vamos abrir agora a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro 3, 18. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Até aqui, meus irmãos. Nesse versículo nós vemos que Cristo propiciou o nosso pecado. Cristo é o verdadeiro justo. Sem Ele, nós não estaríamos aqui. Em nós não há justiça. A justiça é imputada a nós. A justiça de Cristo é imputada a nós. Sabedores disso, sabendo que ainda reside em nós a raiz adâmica, sabedores disso, nós continuamos também pecando, infelizmente. E precisamos ainda continuar rogando a Cristo, esse justo que morreu uma única vez pelos nossos pecados, para que interceda ao Pai em favor de nós, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, que nesse momento de confissão de pecado, que nós abaixemos as nossas cabeças, lembremos de todas as iniquidades, todos os pensamentos contrários à lei do Senhor, todos os desejos perniciosos, toda a motivação que nós tivemos durante a semana que não foi para glorificar a Deus, que agora nós possamos refletir quanto a isso e confessar os nossos pecados a Deus e pedir perdão, pedir misericórdia e pedir para que o sangue de Cristo continue a ser a nossa única esperança. A nossa única esperança. Abaixemos a cabeça, façamos um momento de oração silenciosa, depois vou pedir para o meu irmão Gabriel faça uma oração audível. Oremos, irmãos. Deus querido, Deus amado, nós viemos aqui, Senhor, e nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, por meio de Cristo, que é o nosso Salvador, que intercede por nós. Senhor, nós clamamos, Senhor, pelo perdão, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor, pelas nossas faltas, Senhor, que nós cometemos, Senhor, contra Ti, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, porque nós somos falhos, nós carecemos de Ti, Pai. Nós necessitamos, Senhor, do Senhor. Nós necessitamos, Senhor, do Teu auxílio, Pai. Da Tua intervenção, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor nos leve, Senhor, ao arrependimento, Senhor, de forma diária. Nos faça, Senhor, cada vez mais parecido com Cristo, Pai. Amém. Nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja, Senhor, nos santificando, Senhor, e nos transformando, Senhor, cada vez mais em imagem do Teu Filho, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai, é isso que eu te peço, Pai, e te agradeço, Senhor, pelo perdão dos pecados, através de Cristo Jesus, Pai. Amém. Vamos louvar ao nosso bondoso Deus.
certeza que o nosso pecado já foi perdoado por causa do sangue de Cristo. Vamos agora ler a palavra de Deus em Jó, capítulo 27. Jó 27, verso 13 ao verso 17. Jó, capítulo 27, do verso 13 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus, em Jó 27, 13 ao 17. Eis qual será da parte de Deus a porção do perverso, e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dela, a peste os enterrará, e as suas viúvas não chorarão. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular veste como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Até aqui, meus irmãos. Como esse versículo se relaciona ao momento de ações de graça que nós colocaremos os nossos dízimos e ofertas para o nosso Deus, se relaciona da seguinte forma, que Deus está controlando tudo. Deus controla a riqueza. Deus controla a riqueza e Ele distribui a quem lhe apraz. Ninguém recebe nada se não for da boa mão de Deus. E isso implica a responsabilidade para o homem sobre o que fazer com os recursos que o nosso bondoso Deus nos dá. Isso vai para além da esfera eclesiástica, mas também para a caridade direta. Agora, nesse momento, meus irmãos, de dízimos e ofertas, nós venhamos a dizimar sabendo que isso que nós temos é um momento de nós agradecermos a Deus pelo que Ele nos dá. Porque não foi o nosso suor ou a força do nosso trabalho que nos deu o nosso recurso, mas foi a boa mão de Deus. Amém? O irmão Felipe estará distribuindo os envelopes enquanto nós cantamos a Deus. Os irmãos podem depositar aqui dízimos e ofertas. Trabalho, filho, a edificar.
agora, e quando estiver abrindo a palavra de Deus, para orar o nosso bondoso Deus nesse momento de oferta, para que Ele nos dê sabedoria para administrar os recursos e tudo que isso abençoa. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Pai, graças te damos por esse momento tão especial, Senhor, e por podemos, Senhor, ser gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor não precisa de nada, Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata, mas esse é um mandamento que o Senhor nos mandou, Senhor, sejamos fiéis, Senhor, em todas as coisas, Senhor, em tudo na nossa vida, Senhor, até mesmo com as nossas finanças. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio de poder ofertar a Tua casa, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que precisam, Senhor, dos seus empregos, que o Senhor possa estar abençoando, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos, 1 Pedro 3, 18. Nós vamos ler o verso 18, nós só lemos o verso 18 no momento de confissão de pecado. Agora nós vamos ler até o verso 22. E 1 Pedro 3, 18 ao 22, diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também os salva. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Nesse momento que nós vamos adorar ao nosso bondoso Deus, adorar a Cristo Jesus, temos em mente isso, que ficou subordinado a quem? Cristo Jesus, anjos, potestades e poderes. Eu vou pedir para que o irmão Danilo esteja orando, para que isso continue em nossa mente e que nós assim possamos realizar a verdadeira adoração como prescrito na palavra. Oremos. Senhor, obrigado, Senhor, por mais um. Lembro disso, Senhor, que mantém nossos corações fortemente a adoração no Senhor. E nós podemos glorificar o Senhor cada vez mais. E nos perdoe de tudo que nós temos feito e não seja do teu agrado. É isso. Peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, vamos ficar de pé. Boa noite, meus irmãos. Vamos continuar adorando nosso Deus. Bendizendo o nome dele.
Coríntios 10, nós vamos fazer uma leitura do verso 1 ao verso 11. Coríntios 10, do verso 1 ao verso 11, diz assim a palavra de Deus: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não conhecemos as coisas mais como eles pensaram.
Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritos para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Novamente, versículo 11, meus irmãos. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritos para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Agora, nesse momento em que a palavra de Deus será exposta, nós devemos sempre ter em mente que o Senhor está nos advertindo. O Senhor está falando conosco para que nós possamos aprender as verdades das Escrituras e possamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque agora nós acabamos de nos deparar com um texto que nos traz consequências daqueles que não se arrependeram. Consequências. Então, eu vou pedir para que o irmão Israel possa estar elevando pela congregação de oração, pedindo para que Deus use o irmão Vinícius, para que nos traga a palavra com fidelidade e que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração para que nós atendemos para cada palavra e nos arrependamos também dos nossos vícios. Oremos. Senhor, te louvamos por esse dia, obrigado pela vida, obrigado pela tua provisão no meio de nós, Senhor. Nesse momento, como prova disso, o Senhor nos permite ouvirmos a tua palavra. Desde o começo do culto até esse momento, onde nós vamos ter a pregação da tua palavra, a exposição da tua palavra. Tem misericórdia de nós. Precisamos estar atentos, Senhor, a cada fato que vai ser dito, a cada aplicação que vai ser dada da tua palavra. Abençoe a vida do nosso irmão Vinícius, e aí sabedoria que ele não pode produzir. Nos pedimos a ti, Pai, que em nome de Jesus, o Deus de toda a sabedoria que dá a todos que pedem, e dá liberalmente, esteja com a vida do nosso irmão. Ele fale tudo de acordo com a tua palavra. Esteja conosco, nos dando atenção para reter aquilo que a tua palavra tem para nós nessa noite e praticarmos, principalmente. Tem misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Paz, irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Atos. Hoje iremos pregar o fim do capítulo 18, iniciando os primeiros versos do capítulo 19. Nós temos visto, vamos dar uma recapitulada, irmãos, no início do capítulo 18, nós vimos então que no capítulo 18 Paulo está em Corinto, naquele local. Lá ele encontra um judeu chamado Áquila, e sua esposa, que tinham saído da Itália por conta do decreto do imperador, certo? Do Cláudio, imperador romano, que por causa de alguns problemas que os judeus estavam causando em Roma, havia expulsado os judeus de lá. Então nós vimos que nesse contexto Paulo encontra com Priscila e Áquila, como já foi exposto, eles já eram cristãos, certo? Esse casal já tinha ouvido a respeito de Cristo, e então o apóstolo Paulo ele vai morar com esses dois. Eles tinham o ofício de montadores de tenda, e o apóstolo Paulo então monta a tenda com eles, trabalha com eles e inicia o seu trabalho de pregação naquele local, aguardando Silas e Timóteo, que deveriam vir na Macedônia para encontrar com ele. Nós vimos então a partir do verso 5 que Silas e Timóteo chegam da Macedônia a Corinto, e nós temos então que Paulo agora se entrega integralmente à pregação aos judeus, pregando o evangelho aos judeus. Apesar de muitos terem crido, ele encontra uma certa oposição e blasfêmia por parte de alguns judeus. Nós temos isso aí a partir do verso 6, que se oporam. Então o apóstolo Paulo diz: sobre a vossa cabeça o vosso sangue
eu deles estou limpo e desde agora vou para os gentios. Nós temos então que o apóstolo Paulo agora se direciona principalmente para os gentios, mas contudo existe Cristo, o principal da sinagoga, que creu no Senhor. E discorrendo aí no capítulo 18, nós temos aquele evento com Gaio, o procônsul Gaio, onde os judeus levaram o apóstolo Paulo ao tribunal para ser julgado a respeito daquilo que ele estava pregando, mas nós vimos na exposição com o pastor Sami que o Gaio não se preocupou com aquela questão dos judeus. Ele dizia que aquilo ali não era da responsabilidade ou da competência dele como procônsul. E nós vimos então que por conta disso, os judeus arrastaram Sóstenes, no versículo 17, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, e nada foi feito por Gaio. A partir do verso 18, então, no final da segunda viagem missionária, nós temos ali que o apóstolo Paulo, em Éfeso agora, ele chegando em Éfeso, ele levou consigo, é importante de nos situarmos aqui geograficamente. O apóstolo Paulo estava em Corinto, certo? Como nós vimos no início do capítulo 18. Agora o apóstolo Paulo chegou a Éfeso, certo? Se nós formos imaginar um mapa, nós temos de um lado de cá, aqui a Caia, a província da Caia, que tem como capital Corinto, certo? E para chegar a Éfeso era necessário atravessar o mar Mediterrâneo. Então, atravessando o mar Mediterrâneo, para o lado de cá é onde se encontra Éfeso. Então, o apóstolo Paulo saiu de Corinto e foi até Éfeso, levando consigo Priscila e Áquila. Então, nesse contexto aqui, nós temos Priscila e Áquila acompanhando o apóstolo Paulo em Éfeso. Nós temos que o apóstolo Paulo pregou aos judeus nesse local, mas ele não se deteve lá. Em algum momento, ele se despediu, apesar de os irmãos pedirem para ele continuar em Éfeso. Ele se despediu dos irmãos, deixou naquele local Priscila e Áquila e se direcionou a Cesareia, a Jerusalém, que é onde ele inicia então a terceira viagem missionária, que nós vamos ver aqui a partir do verso 24, certo? Então essas foram as exposições anteriores para nós nos situarmos. O apóstolo Paulo em Corinto, pregando aos judeus, a oposição dos judeus. O apóstolo Paulo, depois do evento com Gaio, vai para Éfeso, junto com Priscila e Áquila, depois sai de Éfeso para Cesareia, e Priscila e Áquila continuaram em Éfeso, certo? Então vamos nos deter agora aos versos que serão expostos hoje pela graça do Senhor, que é a partir do verso 24 do capítulo 18, e nós vamos alcançar o capítulo 19 até o verso 7. Assim diz a palavra de Deus. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Até aqui, irmãos. Então nós vemos aqui, nós vamos dividir o sermão de hoje em dois blocos. O primeiro bloco do verso 24 ao verso 28, onde nós vamos nos aprofundar esse personagem que é incluído por Lucas, que é chamado Apolo. Nós ouvimos falar dele na Epístola de Corinto, né? Paulo vai mencionar esse homem, esse discípulo chamado Apolo. E depois, no segundo bloco, nós vamos nos ater ao verso 1 até o 7 do capítulo 19, que nós vamos nos ater a respeito desses discípulos de João Batista, que não conheciam a respeito de Cristo, a respeito do batismo do Senhor Jesus.
Então, nos atendo agora nesse primeiro bloco, que é a respeito de Apolo. Nós temos a informação que nesse meio tempo, no verso 24 vai falar, ou seja, enquanto Paulo tinha saído de Éfeso para a Cesareia, ou seja, nesse meio tempo, nesse ínterim, nós temos então a figura de Apolo chegando em Éfeso. E quem era Apolo? O texto vai falar que Apolo era um judeu natural de Alexandria. E aqui é importante nós trazermos algumas reflexões a respeito dessa cidade, onde ela ficava situada, para nós entendermos um pouco sobre a formação desse homem Apolo, porque ele era instruído, porque ele era um homem intelectual. E entendendo um pouco sobre a cidade dele, nós vamos poder fazer algumas conclusões do texto. Então nós temos que Alexandria é uma cidade egípcia, certo? Uma cidade situada no Egito. E essa cidade, o seu surgimento ocorre ali em cerca de 300 e poucos anos antes de Cristo. Os irmãos já devem ter ouvido a respeito, ou seja, lendo ou em história, sobre Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um rei grego, né, do período da Macedônia, que com muita sabedoria, ele foi inclusive discípulo de Aristóteles, e com muita sabedoria e com muito poder bélico e militar, ele expandiu a influência grega da Macedônia para outras regiões. E nesse intento dele, ele alcançou também o Egito. Nós temos que o Egito, nesse período, ele estava submisso ao Império Persa, né? Um império que é bem conhecido como o opressor, como aquele que não permite, né, a cultura local a se permanecer de pé. Nós temos que nesse período Alexandre o Grande, ele conquista o Império Persa, ele ganha essa guerra dos persas, então ele começa a exercer o seu domínio sobre o Egito, de tal ponto que os egípcios vão considerar ele como libertador. O Alexandre o Grande foi bem recebido, foi aclamado o libertador do Egito nesse período. O nome da cidade, então, irmãos, Alexandria, se dá por conta desse personagem, desse rei grego chamado Alexandre, conhecido Alexandre o Grande. Por isso essa cidade chamada Alexandria. Nós temos que nessa época, a época helenística, ou seja, a época em que a Grécia estava com a sua cultura, com essa exposição da cultura grega, né? Por isso a gente fala helenístico, esse período helenístico, nós temos que essa cultura grega, esse período helenístico, ele tomou tamanha proporção no Egito, que há registro que durante esse período todo o Egito era bilíngue. Eles falavam o seu idioma materno, como também falavam o grego. Tamanha foi a influência de Alexandre o Grande, tamanha foi a influência da Grécia, né, desse conhecimento para esse local. E nós temos ali que existiam registros, né, há registros que existiam judeus, né, lembrando que Apolo é um judeu, certo? Autor fala que ele era judeu. Então existiam judeus em Alexandria, sim, há registros que existiam muitos judeus alexandrinos, né, que a gente vai chamar também de helenistas por causa do idioma grego. E esses judeus, né, há registros que havia uma sinagoga tão grande na cidade de Alexandria, que era necessário durante o momento litúrgico que um responsável por uma bandeira sinalizasse o momento de dizer amém. Tamanho era esse local, essa sinagoga, era tão grande que as pessoas não conseguiam ouvir as orações para lá no final dizer amém. Então nós temos registros que existiam oficiais responsáveis de levantar uma bandeira para que os judeus dissessem amém em conjunto, né, para não quebrar essa solenidade. Então nós temos a existência, sim, já de judeus naquele lugar chamado Alexandria, né? E esses judeus de língua grega, eles utilizavam a versão Septuaginta, né? Não sei se todos aqui conhecem, mas é a versão do Antigo Testamento traduzido do hebraico para o grego. Ali do século 3 até o século I a.C., nós temos que, com a difusão da cultura grega e essa necessidade que os judeus de língua grega tivessem acesso ao Antigo Testamento, nós temos então uma versão chamada Septuaginta, onde do hebraico para o grego, os irmãos tinham acesso aí ao Antigo Testamento, certo? Então esse é o que nós podemos inferir de forma bem resumida a respeito de Alexandria, a respeito dessa cidade que Apolo era natural. E nós então temos sobre a instrução de Apolo, certo? Em Alexandria possuía muitas escolas, né? Tanto escolas judias como escolas gregas. Então nós temos que provavelmente Apolo estudou nessas escolas, né? Alexandria era tão conhecida por
por esse fomento ao intelecto, por esse fomento ao estudo, a formar homens eruditos, que inclusive tem uma biblioteca conhecida, a famosa Biblioteca de Alexandria, né? Que naquela época já possuía em seu acervo milhares de títulos, né? Sobre vários assuntos, várias matérias, filosofia, astronomia, entre outros. Tamanho era a preocupação daquela cidade, daquelas pessoas, em difundir o conhecimento. Então nós temos que Apolo passou veio dessa cidade, então nós podemos sim inferir, né, como o texto vai dizer, que ele era um homem instruído, que ele teve uma boa formação intelectual. E com uma boa formação intelectual, ele dominava tanto o conhecimento a respeito de Deus, como judeu, né, a respeito aí da Torá, como também da cultura grega. Ele tinha esse conhecimento também da cultura grega. E isso é intercambiável com o apóstolo Paulo, como nós temos visto aqui no livro de Atos. Ele é um judeu de formação profunda, né, a respeito. E nós temos também ele como um conhecimento a respeito dos gentios. Então o Senhor agora está incluindo um novo personagem aqui, que vai ser muito importante para continuar a difundir o conhecimento mais profundo. Nós podemos dizer aqui então que Apolo ele era um intelectual a serviço de Deus. Um intelectual a serviço de Deus. E o texto vai nos dizer que ele era instruído no caminho do Senhor. Então nós não temos informações aqui como se deu a pregação do Evangelho a ele. Mas nós temos aqui que quando Priscila e Áquila encontram com eles, ou seja, quando ele chega em Éfeso, ele já tinha recebido o Evangelho de Cristo. Ele já caminhava nos caminhos do Senhor. Ele já era um judeu convertido, um judeu que cria no Senhor Jesus Cristo. Nós então podemos fazer algumas perguntas ao texto. Como será que um judeu de Alexandria recebeu o Evangelho de Cristo? Já que não há registros antes de Atos capítulo 18, de discípulos ou mesmo os apóstolos indo para a cidade egípcia chamada Alexandria. Nós podemos então fazer uma inferência partindo de Atos capítulo 2. Não sei se os irmãos se recordam, mas em Atos capítulo 2 vai registrar a respeito do dia do Pentecostes, quando se cumpre a profecia de Joel e o Espírito Santo é derramado sobre os judeus, cumprindo aquilo que Cristo falou, que batizaria com o Espírito Santo, né, que ele acenderia os céus, o Espírito Santo desceria. Nós temos que, naquele registro, havia o que? Judeus de várias partes do mundo, inclusive judeus helenistas, judeus de língua grega. Então nós podemos aqui presumir que algum judeu que estava naquele evento do Pentecostes, que presenciou o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles judeus, onde eles falavam vários idiomas e cada um de nações e línguas diferentes conseguia ouvir como se fosse a sua própria língua. Alguns desses judeus creram na pregação do apóstolo Pedro, que explicou o que estava acontecendo ali e proclamou o ungido do Senhor àqueles que eles deveriam se arrepender e crer para a remissão dos pecados. Alguns desses judeus provavelmente voltaram para as suas nações, dentre eles alguns de Alexandria. Então nós podemos aqui, até porque o texto vai falar que ele conhecia o batismo de João, né? Então os judeus que estavam lá, que regressaram para a sua cidade e pregaram o Senhor Jesus Cristo para Apolo, e ele creu no Senhor Jesus. Nós podemos fazer essa presunção para que a gente consiga entender como que o Evangelho chegou aí, no caso, a Alexandria. Não há isso claramente no texto, né? Mas a gente pode fazer essa inferência, certo? Caminhando mais ainda, nós vamos ver que ele tinha uma formação, uma instrução tão forte no caminho do Senhor, tão forte a respeito do Senhor Jesus Cristo, que ele estava ensinando com precisão. O texto vai nos dizer que Apolo ensinava com precisão a respeito de quem? A respeito do Senhor Jesus. Ou seja, ele foi exposto em algum momento e aprofundado em certa medida a respeito desse Cristo. E ele foi instruído tão bem que ele expunha o Antigo Testamento, ele expunha a Torá e mostrava como o Antigo Testamento apontava para Jesus, que Jesus era o Cristo. Ele estava convencendo os judeus das sinagogas de Éfeso que Jesus era o Cristo, era aquele Messias prometido por Deus ao seu povo desde os remotos dos tempos. Então nós vemos que ele foi bem instruído, contudo, não tão profundamente. Porque o texto vai nos dizer que ele conhecia somente o batismo de João.
o batismo de João Batista, ele não conhecia a respeito do batismo cristão e as suas implicações, aquele batismo que nós hoje fomos batizados e batizamos também os nossos filhos e batizamos os novos membros. Ele não tinha esse conhecimento, apesar de ele ensinar com precisão a respeito disso. E é aí então que entra novamente dois personagens, Priscila e Áquila. Nós temos que eles ouviram Apolo pregando ousadamente na sinagoga e tomaram consigo para expor com mais exatidão o caminho de Deus. Ou seja, Priscila e Áquila, aqueles que estavam com o apóstolo Paulo em Corinto, que moraram com o apóstolo Paulo em Corinto, eles veem que, apesar da precisão que ele ensinava a respeito de Cristo e a respeito do Evangelho, havia determinada deficiência em alguns aspectos a respeito do que ele estava ensinando. Não que havia algo errado, mas necessitava de um aprofundamento. E Priscila e Áquila, apesar de eles serem simples montadores de tendas, nós temos que provavelmente, isso é muito certo, eles foram instruídos profundamente quando moraram com o apóstolo Paulo, a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho, a respeito dos mistérios de Deus, porque Paulo era um apóstolo, inclusive ele vai dizer em uma das epístolas que os apóstolos possuem a cabeça de Cristo, eles são iluminados de maneira especial por meio do Espírito Santo, várias vezes que eles escreveram os livros inspirados. E nós temos então que Paulo instruiu bem Priscila e Áquila, a tal ponto que Priscila e Áquila, montadores de tenda, vão tomar Apolo, ou seja, um erudito com formação em Alexandria, para expor com mais precisão a respeito do Evangelho. E aqui há um ponto muito interessante para nós meditarmos, é a respeito da simplicidade e da submissão que um crente deve ter a respeito do conhecimento de Deus. Nós extraímos do texto que, apesar da formação de Apolo, apesar do seu intelecto e como ele convencia os judeus, isso não foi algo que endureceu o coração dele, no sentido que ele não foi orgulhoso e não aceitou ser ensinado por simples montadores de tenda. Muito pelo contrário, depois dessa exposição, nós vemos como ele expôs com mais vigor e com mais exatidão a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho. Isso é importante como aprendizado para nós, né? Num mundo onde, infelizmente, as pessoas utilizam o conhecimento a respeito de Deus para se vangloriar ou para demonstrar o orgulho, nós temos mais um exemplo, além de Cristo, o próprio Deus encarnado, aqui também uma nova figura que é o apóstolo, que é o Apolo, né? Chegando nesse local. Então, nós temos isso, né? Em Éfeso, presenciaram Apolo sustentando sobre Jesus perante os judeus, mas identificaram então essa carência, né? E expuseram então com mais exatidão a respeito do caminho de Deus. Nós podemos aqui inferir, por exemplo, que ele não tinha conhecimento profundo a respeito da obra do Espírito Santo, a respeito do progresso do reino de Deus e a respeito do próprio caminho de Deus. Como Deus tinha planejado toda a história na sua providência e na sua soberania, e provavelmente Priscila e Áquila estavam expondo isso de forma mais detalhada a Apolo. E Apolo, então, nós vemos que ele é um homem que pregou com tamanho vigor e exerceu tamanha influência, que nós vamos ver no começo do capítulo 19, que quando Paulo estava viajando, né? Paulo estava subindo nas regiões superiores ali da Frígia, nas regiões mais altas, voltando para Éfeso. Apolo, ele surge então o interesse em ir para Acaia. A Acaia, como eu disse inicialmente, é aquela província, era uma província cuja capital era Corinto. Então nós temos que o texto vai dizer que depois de ele ter sido instruído por Priscila e Áquila com mais exatidão a respeito do caminho de Deus, ou seja, com detalhes que envolvem Jesus Cristo e o reino de Deus e o progresso do reino de Deus, nós temos então que ele brota nele uma vontade de pregar o Evangelho em Acaia. Então ele vai ter que fazer um caminho reverso do que Paulo fez. Enquanto Paulo saiu de Corinto para ir para Éfeso, ele teria que sair de Éfeso para ir para Acaia, a região de Acaia, não somente Corinto. Nós temos então que ele começa a pregar o Evangelho nesse local. O texto vai nos dizer, verso 27, querendo ele percorrer Acaia, essa província, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Terem chegado, auxiliou muito, o texto vai dizer que ele auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder, depois que ele foi exposto com mais exatidão por Priscila e Áquila, vai dizer que
com grande poder, ele convencia publicamente os judeus, provando, ele dominava bem as Escrituras, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Esse é então o personagem Apolo. Apolo foi esse homem intelectual que serviu ao Senhor com o seu conhecimento, que submeteu à instrução de meros montadores de tendas que haviam sido instruídos profundamente por Paulo, o apóstolo Paulo, e que estavam lá agora na Acaia pregando o Evangelho. No capítulo 19 nós vemos então que ele, na região que ele estava pregando na Acaia, ele chegou até a capital, onde o apóstolo Paulo tinha saído, e lá em Corinto ele continuou o seu ministério. Apesar de não haver registros aqui, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre Apolo na epístola de 1 Coríntios, onde o Paulo vai falar a respeito de Apolo. Se os irmãos desejarem abrir, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 11 e 12, Paulo vai dizer: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. No capítulo 3, verso 4 e 6, Paulo vai dizer: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então nós vemos aqui como que Apolo foi um homem importante para a igreja de Cristo. Ele pregou o Evangelho com tamanho vigor, com tamanho poder, com tamanho esclarecimento, que ele foi objeto de intenções facciosas dentro da igreja de Corinto. Tamanho foi a sua influência e tamanho foi o poder da sua pregação naquela região. Então nós temos aqui a conclusão a respeito de Apolo. Não há mais informações sobre ele, a não ser o que é mencionado na Epístola aos Coríntios, mostrando que ele foi, depois dos judeus, também pregou aos gentios, bem parecido com o que o apóstolo Paulo fez no seu ministério. Nós temos então, irmãos, agora no segundo bloco nós vamos entrar, que é a respeito de alguns discípulos de João Batista. Nós temos então a partir do verso 2, que o apóstolo Paulo, após retornar a Éfeso, ele havia prometido, nós vimos nos versos anteriores, que ele partiria para Cesareia, contudo, se Deus permitisse, ele voltaria para lá. E ele voltou, o Senhor permitiu, ele voltou para Éfeso. E lá, naquela região, ele encontrou 12 discípulos, 12 homens que eram discípulos de João Batista. O apóstolo Paulo, ao encontrar com esses homens, questionou, chamando eles de discípulos, fez um questionamento a eles, perguntando: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? O apóstolo Paulo é surpreendido com uma resposta que eles sequer conheciam o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo faz uma outra pergunta: em que ou em quem fostes então batizados? Eles falam o batismo de João, o batismo de João, que aqui é João Batista. E aqui é importante nós irmos aos evangelhos, em Mateus capítulo 3, verso 1, para relembrarmos esse personagem, esse profeta, que é chamado João Batista, que era a voz que clamava no deserto, preparando as veredas do Senhor, preparando o caminho do Senhor Jesus Cristo, chamando os judeus daquela época, ali próximo ao Rio Jordão, ao arrependimento, apontando para Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui no trecho que nós vamos ler, que apesar de eles serem discípulos de João Batista, lembremos, irmãos, nos situando no tempo, João Batista tinha morrido cerca de 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, ele tinha sido decapitado e morto, certo? Então nós temos que, veja, não estamos em Jerusalém, não estamos na Judéia, nós estamos em Éfeso. Não sei se os irmãos lembram do mapa que foi trazido aqui em determinada pregação, que nós temos a distância que há, tanto por terra quanto por mar, pelo Mediterrâneo, entre a Judéia, Cesareia, Jerusalém, até Éfeso. Então nós temos que a influência de João Batista, a sua pregação, o seu batismo chamando os homens a arrependimento, teve tamanho poder e tamanha influência que isso chegou em Éfeso.
chegou aos judeus de Éfeso, seja porque esses homens, os 12, receberam o batismo diretamente, nós não temos essa certeza, não sabemos a idade deles, ou seja porque seguidores de João Batista foram para Éfeso e lá pregavam a respeito do que João anunciava lá na Judéia. Podemos chegar a essas conclusões, a essas inferências, porque como que 12 discípulos de João Batista estavam em Éfeso? Como eles foram parar em Éfeso? Certo? Então vamos nos deter agora em Mateus capítulo 3, a partir do verso 1. Assim diz a respeito de João Batista: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança de Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus viam o batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz com fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós temos então aqui esse profeta chamado João Batista, que anunciava o caminho de Deus, preparava o caminho do Senhor Jesus Cristo. E no próprio relato aqui do Evangelho, em Mateus, nós vemos que o seu trabalho, chamando os homens ao arrependimento por meio do batismo, apontava, era uma seta que apontava para Cristo. Ele falava que ele não era digno nem sequer de levar as sandálias. E esse mesmo profeta que batizava o batismo de arrependimento, ele apontava que aquele que viria após ele, ou seja, Jesus Cristo, batizaria não somente com água, não batizaria somente com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. Com essa informação a respeito do que João Batista pregava, nós temos que esses discípulos, eles tinham uma deficiência até mesmo a respeito dos ensinos de João. Porque o apóstolo Paulo questiona eles. Eles falam que nem sequer ouviram falar que existe o Espírito Santo. Sendo que o profeta João, em seu ministério, ele falava e apontava que aquele que viria após ele batizaria com o Espírito Santo. Ou seja, esses homens não foram bem instruídos nem mesmo naquilo que João Batista pregava. E por causa dessa resposta que eles dão, nós concluímos também que esses homens não haviam recebido ainda o Evangelho de Cristo. Esses homens não haviam recebido o batismo cristão. Aquele momento onde o apóstolo Paulo encontra com eles é um momento onde nós vamos ter um anúncio a respeito da nova dispensação, um anúncio a respeito do Novo Testamento. Esses homens judeus, eles ainda estavam na antiga dispensação. Lembrando, irmãos, que no livro de Atos, no livro dos Evangelhos, nós temos uma transição aos poucos a respeito da dispensação do Novo Testamento e a respeito do Antigo Testamento. E no livro de Atos isso vai progredindo, de tal maneira que vai ficando bem mais claro que a antiga dispensação ficou para trás. Tanto que nós vamos ver um anúncio a respeito do que não é necessário circuncidar. Essa transição está sendo progressiva no livro de Atos. Então nós temos que esses irmãos ainda que não ouviram o Evangelho de Jesus, ou seja, esses 12 homens em Éfeso, que ouviram sobre João Batista, que tinham sido batizados no batismo de João Batista, eles não tinham ouvido a respeito de Cristo. Eles estavam ainda no batismo de João Batista. Eles estavam ainda na antiga dispensação. E então o apóstolo Paulo vai expor a eles a respeito do batismo. O apóstolo Paulo, depois de fazer a pergunta, vai dizer para eles que João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, ou seja, Jesus Cristo, como nós vimos aqui no Evangelho, o que o João Batista pregava.
Então, nós temos que o apóstolo Paulo, ele como plano de fundo, ou seja, utilizando o batismo de João como plano de fundo, ele vai expor o Evangelho de Cristo. Ele vai expor o batismo cristão. E aqui é muito interessante nós refletirmos sobre o batismo de João Batista e o batismo cristão, porque uma das maiores diferenças é a respeito da aliança, é a respeito da dispensação. João Batista, como profeta que anunciava o caminho de Deus, as veredas de Deus e apontava para Cristo, ele é um profeta que está situado, o último profeta que está situado no Antigo Testamento, na antiga dispensação. Então o seu trabalho, o seu batismo ocorre lá. Lembremos do Senhor Jesus Cristo, no seu trabalho que vai iniciar nesse momento, quando ele é batizado, né? Nós temos que o Espírito Santo, como forma de pomba, desceu sobre ele, né? Então foi ouvido a voz de Deus Pai, dizendo: "Este é meu Filho, em quem me comprazo", e ali inicia o ministério messiânico de Jesus Cristo, até a sua crucificação. E nós temos que antes disso, antes do início do seu ministério messiânico, o profeta já estava preparando o caminho para ele, e ainda estávamos na antiga dispensação. Tanto que Jesus Cristo vai cumprir toda a lei. Ele vai cumprir toda a lei cerimonial. Os ritos, inclusive vai registrar que ele levou a pomba, né, ali no templo, mostrando a ideia de Cristo levando o sacrifício, sendo que ele como Cristo, ele como Filho de Deus, ele como Deus encarnado não tinha pecado. Mas ele mesmo sim cumpriu a lei. Para que se cumprisse, como nós vamos ver, quem lê todo o contexto aqui, para que se cumprisse toda a justiça. Veja que o batismo que João Batista pregava era o batismo de arrependimento. Tanto que nesse contexto, Jesus aí por ser batizado por João Batista, de início João Batista se nega. Como ele pode batizar, ou seja, chamar o arrependimento, se Cristo não tem pecado? Mas Jesus Cristo fala: "Me batize, para que assim cumpra toda a justiça", ou seja, para que assim cumpra toda a lei. Como nós temos visto que ele não veio para revogar a lei, mas para cumprir perfeitamente a lei, para ele cumprir toda a lei. Então, uma das diferenças que nós podemos pensar aqui é a respeito da dispensação. Nós estamos na antiga dispensação, anunciando, chamando os judeus ao arrependimento. Mas esse batismo ele não é completo. Ele não tem os seus significados aprofundados. Até porque João Batista não podia fazer isso. Isso caberia ao Cristo, caberia aos seus apóstolos aprofundar e pregar o Evangelho e batizar os homens. Então, quando nós falamos de batismo cristão, do batismo que eles foram batizados em quê? Em nome do Senhor Jesus, ou seja, um batismo diferente. Apesar do sinal externo ser igual à água, há uma diferença, né? Aqui nós podemos então, a respeito do batismo de Cristo, pensar, né? O que é o batismo? O que o batismo representa? O que Paulo estava ensinando a eles com esse plano de fundo a respeito do batismo? Então nós temos, por meio das Escrituras, que o batismo ele não somente é um meio para recebermos os membros solenemente, aqueles que creram e agora por meio do batismo são incluídos na igreja local, são incluídos na igreja visível, como na invisível também, se foi genuíno o arrependimento. Mas nós temos também que ela representa um sinal e um selo da graça de Deus. Ou seja, aquilo que ocorreu interiormente, a graça que é invisível, que nós não podemos ver, ela é exteriorizada, ela é aludida, ela é demonstrada por meio de um sinal, que é o batismo com água. É um sinal do pacto da graça. É um sinal e selo daquilo que ocorreu interiormente com a regeneração. E não somente isso, ela também representa a união com Cristo. Lembremos que quando nós fomos até as águas batizar, nós representamos ali que nós morremos com Cristo. Assim como Cristo morreu, nós morremos também. O velho homem pecador morreu. E assim como Cristo ressuscitou o terceiro dia, nós também ressuscitamos no batismo com Ele, para viver em novidades de vida, uma vida consagrada a Deus, uma vida que glorifica a Deus. E então nós temos aí a representação da regeneração, a representação da remissão dos pecados e da consagração a Deus por Cristo, a fim de andarmos então em novidades de vida. Veja o aprofundamento que há a respeito do batismo, o significado do batismo. E esses homens, eles não haviam recebido essa instrução, porque eles não haviam recebido o Evangelho. E o apóstolo Paulo, utilizando como plano de fundo o batismo de João, ele expõe o Evangelho a esses 12 homens, prega o Evangelho para eles,
eles creem no Evangelho de Cristo e eles então agora são batizados no batismo de Cristo. São batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós temos então que após eles serem batizados, outro evento ocorre aqui, que é quando o apóstolo Paulo impõe a mão sobre eles, o Espírito Santo vai, e aqueles 12 homens são então capacitados com dons espirituais. O texto vai dizer que eles falavam em outras línguas, como profetizavam. O que isso significa, irmãos? Se nós formos retroceder nas disposições do livro de Atos, nós temos 4 eventos contando com esse a respeito dessa descida do Espírito Santo e da capacitação com dons espirituais. Nós temos no dia de Pentecostes, que ocorre o cumprimento da profecia de Joel, onde o profeta anunciou que naqueles tempos o Espírito desceria e capacitaria os homens. E isso ocorreu com os judeus, com os 12 que estavam reunidos, e os judeus de várias nações presenciaram eles falando em línguas e se alegrando e profetizando, glorificando o nome de Deus em idiomas que não eram o idioma deles. Depois nós temos então que ele se cumpre aquilo que Cristo prometeu quando ele ascendeu os céus, que o Espírito Santo desceria. Esse foi o primeiro evento. Nós temos então o segundo evento, que é com os samaritanos. Lembrando que primeiro eles deveriam pregar para Jerusalém, Judéia e para Samaria. Então nós temos uma segunda fase sendo inaugurada da Igreja de Cristo, que é a inclusão dos samaritanos à fé. Assim como os judeus, eles receberam o mesmo Espírito. E o sinal da descida desse Espírito Santo foi igualmente aquilo que ocorreu, sendo bem claro para quem estava vendo que os samaritanos também haviam sido incluídos à fé. Lembremos que na história havia grande conflito e preconceito e rixa entre esses dois povos. Inclusive, quando Jesus encontra a samaritana, ele vai dizer que quem adora corretamente são os judeus. Mas haverá um tempo que não será nem um local nem o outro, que eles procuram realmente verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ali estava se cumprindo isso. Os samaritanos estavam sendo incluídos também na fé em Cristo. Essa é a segunda fase da igreja. A terceira fase que nós temos são com os gentios. No livro de Atos, capítulo 10, nós temos que Pedro, ao anunciar a família de Cornélio, ou seja, a um gentil, a toda a sua família gentílica, antes mesmo dele impor as mãos, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam naquela casa, e eles foram também capacitados com dons espirituais, falavam em outros idiomas e profetizavam a respeito das coisas de Deus. Da mesma forma como ocorreu com Samaria, da mesma forma como ocorreu em Jerusalém. E essa agora, irmãos, nós temos aqui uma quarta e última fase de inauguração, fases da igreja, que é a descida do Espírito Santo, da mesma forma como ocorreu 3 vezes atrás, sobre os 12 que eram discípulos de João Batista. É como o Senhor, na sua providência, na sua misericórdia, tivesse tirado o apóstolo Paulo de onde ele está e levado ele para Éfeso, onde ele tinha estado antes, não tinha encontrado esses 12, e agora ele encontra esses 12 que ainda estavam na antiga dispensação, que tinham sido batizados apenas pelo batismo de João Batista. E o Senhor, na sua misericórdia, permitiu que eles experimentassem diretamente aquilo que João Batista anunciava. Aquilo que João Batista anunciava, que aquele que haveria de vir depois dele batizaria com o Espírito Santo, e eles experimentaram isso. Então, por que é interessante nós fazermos essa distinção? Porque muitos, equivocadamente, por não ter um conhecimento correto a respeito das Escrituras, atrelam a descida do Espírito Santo, a capacitação dos dons espirituais, que deve ser considerado no seu contexto, como seu propósito, à conversão. Certo? Mas nós temos que, de todos aqueles que se converteram no livro de Atos, nós temos somente 4 eventos onde o Espírito Santo desce e capacita aqueles homens com dons espirituais. Então a descida é um sinal, a capacitação dos dons espirituais é um sinal que o Espírito Santo desceu e capacitou aqueles homens. Mas não é um pré-requisito de conversão. Nós vimos, por exemplo, depois que o apóstolo Pedro pregou, em Atos 2, cerca de 3.000 pessoas se converteram à fé. Mas não há registro de que o Espírito Santo ali desceu e capacitou aqueles homens com dons espirituais para profetizar em outros idiomas. Então é interessante, é muito importante nós termos isso
certo? Na nossa mente, porque há um equívoco teológico na leitura dos textos que falam sobre o Espírito Santo, de que o Espírito Santo, aquele que é cheio do Espírito Santo é aquele que fala em outras línguas. Nós temos, por exemplo, vários casos aqui de homens cheios do Espírito Santo, como por exemplo o próprio apóstolo Pedro, né, que recebeu. Nós temos Estevão. Estevão é um exemplo. O texto vai nos dizer quando ele foi escolhido como diácono que ele era cheio do Espírito Santo. E ele, cheio do Espírito Santo, sustentou a fé perante o Sinédrio. Mas não há registro de que ele foi capacitado com dom espiritual de profecia. Esse é um dos exemplos que nós temos para fazer essa desassociação, separar a capacitação do Espírito por dons espirituais da questão da conversão, certo? Isso é muito importante nós termos em mente, porque nós fomos muito expostos, né? Não sei se todos como eu tiveram um berço pentecostal, né? Que é onde eu fui exposto a esse equívoco teológico, mas é interessante nós termos isso bem claros, que o Espírito Santo está cumprindo a profecia lá em Atos 2 e depois ele está incluindo povos, a igreja cristã. Daí para frente isso não ocorre mais, apesar de ter pessoas com dons espirituais, mas não ocorre mais esses eventos, né? Da maneira como ocorreu em Atos 2. Certo, irmãos? Então nós temos aqui que esses homens, esses 12, foram incluídos à fé e receberam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sendo incluídos também à fé. Então nós expomos aqui do verso 24 até o verso 7 do texto, né, pela graça do Senhor. Nós vamos fazer agora breves aplicações do texto que nós podemos extrair aqui para a nossa vida. A primeira aplicação que nós podemos fazer é a respeito de que servos fazem apenas o que é devido. Servos fazem apenas aquilo que é devido. Nós vimos que Deus, Ele é soberano e Ele não depende dos homens para notificar ao arrependimento. Ele, por sua graça, honra alguns homens, honra homens e mulheres para que eles possam anunciar o Evangelho. E a alguns, Ele capacita com dons específicos para serem oficiais da igreja e pregar o Evangelho como oficiais. Mas o Senhor não depende deles. Homens e mulheres que pregam o Evangelho, nós que pregamos o Evangelho, somos instrumentos, somos vasos que foram agraciados por poder pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos aqui que enquanto o apóstolo Paulo estava longe, tinha saído de Éfeso, o Senhor enviou então Apolo de Alexandria para continuar a pregação naquele local. A ausência do apóstolo Paulo não foi motivo de a pregação ficar prejudicada lá. O Senhor tirou Apolo de Alexandria, Egito, e levou ele para Éfeso para continuar a pregação aos judeus, depois para Caia e a capital Corinto. Não devemos, então, irmãos, nos vangloriar por conhecimentos a respeito de Deus, ou porque exercemos qualquer tipo de ofício ou serviço a Ele. Muito pelo contrário, isso nos deve humilhar. O serviço a Ele e o conhecimento cada vez mais profundo a respeito de Deus, a respeito de Cristo e a respeito do Evangelho deve nos levar à cruz de Cristo, deve nos fazer humilhar a cruz de Cristo e não nos levar ao orgulho e à vanglória. Pessoas que se orgulham por conhecer a teologia, por conhecer a respeito de Deus, elas têm um problema muito sério, porque o entendimento delas não estão corretos. Em Jesus Cristo, o Deus que encarnou, que sofreu por nós, que serviu a nós, que lavou os pés dos seus discípulos, Ele, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é o principal exemplo de que orgulho e vaidade não caminham junto com a fé cristã. As pessoas que têm vaidade por exercer qualquer tipo de posição ou por conhecer, eu acredito que muitos aqui já se defrontaram com pessoas assim, elas precisam ser expostas ao Evangelho. Elas precisam ser humilhadas novamente por Cristo. Entender a essência do Evangelho, que como nós vimos em Corinto, quando Paulo estava em Atenas, não é conhecimento humano, mas é loucura de Deus, é escândalo de Deus, é Cristo Ele crucificado. Esse é o poder de Deus para a salvação dos homens. Não eloquência, não arte da oratória, não capacidade de decorar textos,
memória fotográfica. Isso são apenas instrumentos que devem servir ao Senhor com mansidão e de maneira humilhada. Nós temos alguns textos que demonstram isso. Nós vimos em 1 Coríntios, foi lido aqui, de quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Céfas, Pedro. Apolo e Paulo, apenas servos de Deus. Paulo lançou o fundamento, plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Foi Deus. Eles foram apenas instrumentos. Nós temos em Lucas, capítulo 17, versos 7 ao 10, o texto vai nos dizer que qual de vós, Jesus Cristo está falando, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepare-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Deus te capacitou com dons. Todos nós fomos capacitados com certos dons, que vai culminar na glória dele. Se defronte com esse texto: somos servos inúteis, que apenas fazemos o que é ordenado, aquilo que deve ser feito, aquilo que é devido. Jesus também falou em capítulo 22, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles pareceria ser o maior. Mas Jesus lhes disse: o rei dos povos domina sobre eles, e os que exercem a autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa sentado o maior? Pois no meio de vós, no meio dos discípulos, eu sou, Cristo é, como quem serve. Ele está dizendo que ele é o menor entre os seus discípulos. Esse é o nosso exemplo de mansidão, de simplicidade e submissão a respeito do Senhor Jesus Cristo, a respeito das coisas atinentes a Deus. E a última aplicação que nós podemos tirar aqui é que os cristãos precisam amadurecer e progredir no conhecimento de Deus. Nós vimos que, apesar de Apolo ensinar com precisão a respeito de Cristo, ele tinha certas deficiências a respeito do caminho de Deus. E ele submeteu a lutadores de tenda, Priscila e Áquila, para serem instruídos no caminho de Deus. E isso deve ser uma verdade para nós. Isso deve ser a prática para nós. Infelizmente, nós fomos expostos em algum momento a respeito de certas doutrinas, mas com o passar do tempo nós parece que nos cansamos a respeito das coisas de Deus. Quando começa a se falar das coisas de Deus, há um enfado, um sentimento de enfado. O som bate, os ouvidos se fecham. Isso demonstra um coração que não é um coração que Apolo teve. Um coração em aprender a respeito das coisas de Deus. Porque, irmãos, nós estamos lidando com a eternidade. Nós estamos lidando com um Deus que é imensurável. 10 anos sentado aqui não é suficiente para você saber todas as coisas de Deus, todo o oráculo de Deus. Não tenha isso em mente. Porque você é cristão de berço, ou porque você tem 30 anos, você pode chegar na igreja e dormir. Fechar o olho, não prestar atenção no culto, não prestar atenção na liturgia, no que está sendo exposto, porque você já é um cristão, você já foi exposto. Não tenha isso em mente. Não é isso que nós aprendemos das Escrituras. Nós vamos morrer sem conhecer plenamente ao Senhor, e nos novos céus e nova terra nós vamos continuar a conhecê-lo, porque Ele é infinito. Ele é infinito. Nós nunca chegaremos, nem mesmo nos novos céus e nova terra, a conhecer Ele plenamente, porque não se pode, é contrário à natureza que Ele é. Ele é um Deus infinito. E possamos ter isso em mente. Nós somos alertados isso em Hebreus. Em Hebreus capítulo 5, verso 11 ao 14, é dito a respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vós,
Tendes tornado tardios em ouvir. Tendes tornado tardios em ouvir. O autor de Hebreus está dizendo que o seu público não tem uma submissão em ouvir. Eles têm o ouvido fechado, eles não querem aprender. Em outras palavras, eles não querem aprender. Eles vêm cumprir rito, sentam, ouvem e vão embora. Mas então ele vai dizer: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, vocês que estão há muito tempo na caminhada da fé, deviam estar ensinando a respeito das coisas de Deus, devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares, fundamentais dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, olha só o conhecimento, serve para discernir. Se nós não somos aptos em ouvir a palavra do Senhor, em entender a palavra do Senhor, em discernir, guardar o nosso coração e viver, nós não somos aptos a discernir o bem e o mal. Ou seja, isso vai nos afetar diretamente na nossa santidade. Em decisões que nós tomamos em nossas vidas, nós não vamos, porque nós somos imaturos e estamos bebendo leite ainda, nós não vamos ter maturidade para discernir na nossa vida aquilo que é bom e aquilo que é mal. Ou seja, é como uma criança mesmo, inocente, né? Ingênua, que pratica determinadas coisas porque está naquela fase inicial. Que nós não sejamos assim, que nós possamos nos aprofundar a respeito de Deus. Não somente ao domingo, né? Mas durante a semana, lendo a respeito dele. E que isso nos leve à humilhação. Esse conhecimento nos leve à glória de Cristo. Né? Como o profeta disse, João, que ele cresça, que eu diminua. Certo? Possamos ter isso em nossa mente e na nossa vida. Vamos orar então ao Senhor, agradecendo a Ele por mais essa palavra que Ele nos dá, que Ele nos revelou. Obrigado, Senhor, te agradecemos, Deus, porque Tu és bom, Senhor. Tu és um Deus santo, misericordioso, um Deus que, apesar de nós, apesar de pecadores, de falhos, o Senhor se revelou a nós, o Senhor está perto de nós e a Sua palavra está próxima de nós. Que possamos ter esse anseio, Senhor, em estudar a respeito de Ti, Deus. Que não sejamos como necios, Pai. Que não sejamos como criança que bebe leite, mas que nossa fé possa progredir, Deus. Que não possamos ser homens que cumprem apenas liturgias, que cumprem apenas ritos, como os fariseus foram, mas que possamos realmente viver a justiça, viver a equidade, que possamos glorificar a Ti e que possamos servir a Ti com o nosso intelecto, Senhor, com a nossa vida, que possamos nos aprofundar cada vez mais de quem Tu és, sobre o plano da redenção, ó Deus, sobre o Seu Evangelho, Senhor Jesus Cristo. Que isso nos leve a um estado de humilhação, que isso aprimore e melhore a nossa comunhão contigo, ó Senhor. Que isso nos leve então ao caminho de santidade, como é exigido daqueles que se converteram, que vivem em novidade de vida. Nos ajude, Pai, capacite cada um de nós, Senhor. Que nós possamos ter esse espírito de luta, Senhor. Sabemos que o cansaço às vezes nos abate, que a correria do dia a dia nos abate, mas que o Teu Santo Espírito possa estar nos fortalecendo a não pecar contra Ti, nos fortalecendo a conhecer mais sobre Ti, a conhecer nas Tuas Escrituras quem Tu és, para que possamos, Senhor, então discernir entre o bem e entre o mal, e então glorificar o Teu santo nome com a nossa vida, Senhor. Esteja com cada um de nós, Senhor, esteja com cada um de nós, porque Tu és um Deus misericordioso, e a Tua misericórdia, Senhor, é o motivo de nós não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã sobre nós. Te agradecemos, Senhor, por mais um culto que prestamos por misericórdia e por intermédio do Santo Espírito a Ti. Muito obrigado, Deus, que o Senhor possa
guardar em nossos corações tudo que foi feito nessa liturgia, que nós possamos meditar nelas e aplicá-las também em nossa vida de segunda a sábado, Pai, nos dias em que nós estamos nas nossas rotinas. Somos gratos a Ti, Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos estar louvando o nosso Deus. Irmãos, vamos estar orando para realizar o nosso culto, nosso Deus de Deus. Oremos, irmãos. Meus amados, meus queridos, muito obrigado, Santíssimo Deus, Santíssimo Pai, por esse culto, Pai, porque nós iniciamos pedindo a Ti para que o Senhor nos auxiliasse, Deus, para que o Senhor, Deus, fosse conosco, Deus. E ao término, Deus, desse culto, nós percebemos que a oração foi ouvida, Senhor. Porque podemos, Deus, cultuar a Ti com louvores, com hinos, com orações, e podemos, Deus, também nos receber a Tua palavra, Deus. Podemos, Deus amado, Deus queridos, ser expostos, Deus, à santa doutrina, Deus, para que assim, Deus, nós possamos amadurecer, Deus, e conhecer-Te, Deus, e prosseguir em conhecer a Ti, Deus, para que assim possamos discernir entre o bem e o mal, Deus. Somente assim, Deus, poderemos glorificar a Ti neste mundo, Deus. E somente assim, Deus, poderemos, Deus, ser instrumentos, Deus, para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Deus amado, Deus querido, não nos deixe, Deus, não deixe que nós esqueçamos, Deus, o que foi pregado aqui, Pai. Mas que possamos, Deus, ficar refletindo, Deus, e meditando, Deus, na pregação de hoje, Deus, durante toda a semana, Deus, para que possamos ser aqueles homens e mulheres que praticam a Tua palavra, Deus, por temor a Ti, Deus, e por amar a Ti, meu Pai amado, meu querido.
Tome, Deus, cada membro, Deus, cada visitante dessa igreja em tuas mãos, Pai. Nos leve, Deus, para nossas casas em segurança, Deus amado, Deus querido. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Os irmãos vão ficar de pé para lermos todos juntos 2 Coríntios 13, como nós não temos o ministro ordenado, nós todos lemos esse texto juntos. Vamos ler, irmãos? A graça do Senhor Jesus Cristo